Não, para o americano, eles tiveram uma inflação de 8% em 2022, 2023. 8% no ano. É muita coisa. Para o americano, é brutal desastroso. isso. Assim, o americano não está acostumado a... O seguro dele subiu 20%, a gasolina subiu, o carro subiu. Assim, tanto é que eu acho que uma das grandes explicações da derrota do Biden é, de fato, a inflação Um mesmo. país sem correção monetária. Eles não têm nenhuma defesa, porque no tem. Brasil já está tudo meio indexado e tal, né? Bom, então, essa escalada do temor da inflação do Trump fez os mercados anteciparem que o Fed não ia cortar juros, que o Banco Central americano não ia cortar juros, que o juro ia ficar alto, eventualmente ficar alto e até subir. E aí, todo mundo falou, bom, então se o juro é alto nos Estados Unidos, é exatamente o raciocínio que você fez. Fala, bom, com um juro de 5% nos Estados Unidos, né, e com um juro no Brasil que estava em 10%, querendo cair, da última vez que eu vim aqui, eu errei bem, porque eu falei que ia cair abaixo de 10 a Selic. Ela parou ali no 10,5%. Aliás, no mundo todo, o emergente agora deve parar de cair, porque os mercados fizeram a conta. Falou, bom, 5% em dólar eu prefiro do que 10% em reais. Que agora já vai a 15 a Selic, que é outra conversa pra gente fazer. Mas o fato é que houve essa valorização brutal do dólar no mundo todo, que contribuiu para o Brasil, pro real se desvalorizar muito no Brasil também. O Brasil não consegue ficar imune a isso, né? Essa valorização machucou muito a gente. E aí teve toda aquela discussão do governo que vocês acompanharam, você sabe melhor do que eu, do ajuste fiscal, que ia ser anunciado, aí depois não foi, aí tinha o papo do BPC, que tinha que fazer os ajustes, de colocar a regra do salário mínimo também para o crescimento o crescimento do salário mínimo tinha que acompanhar o arcabouço, que eu acho que tem que acompanhar, porque você não pode ter um arcabouço que diz que a despesa cresce no máximo a 2,5% e um salário mínimo que cresce a 3,4%. Que é uma questão de aritmética. Você não pode... E a gente ainda tem esse problema. Tem coisas na Constituição que crescem mais do que o arcabouço. Então você tem uma contradição em termos ali dentro. Não tem como ter regras fiscais que são contraditórias, né? Mas enfim, o fato é que o governo acabou demorando para anunciar e ele anunciou aquela isenção do imposto de renda de R$5 mil, que vocês devem se lembrar. E quando ele anunciou aquilo, aí o mercado meio que ficou Mas aí também tem um pouco, nunca perco o fio, né? Porque você é um entrevistado, a gente fica assim aqui só. Mas ali também tem um pouco de uma coisa meio de pensamento mágico, de quase feitiçaria, porque assim, primeiro que nem estava no conjunto das medidas, é uma intenção que o governo tinha. Intenção declarada assim, e só vou fazer se for neutro, se não for neutro não vou fazer. Mas eu cansei de ler texto, e é isso que me incomoda, né? Ah, mas isso demonstra que ele não está bem intencionado. Veja só, que não está bem intencionado, que o desejo de controlar gastos não é para valer, né? É quase como se fosse assim, não é uma mulher virtuosa, olha a mini saia dela. Não é uma mulher virtuosa, olha o comportamento dela. Não é uma pessoa séria, ele canta. Né? Porque olha que camisa colorida ele usa, deve ser uma pessoa de uma moral duvidosa. Cara, porque não tinha nada de objetivo nisso. Eu cansei de ler textos dos nossos coleguinhas, e inclusive do jornalismo econômico. Pô, o jornalismo econômico, dá para ouvir mais o Paulo Gala? Não é? Nós ouvimos com gosto e as pessoas adoram. E ele está sendo ortodoxo aqui. Ele E tá tendo uma conversa absolutamente... Eu estou gostando, eu estou com vontade. Eu tô achando que ele é mais ortodoxo, tá? Vamos tá achando? Vambora. Ele tá ortodoxo demais. Não tem, olha, eu chamei ele aqui para dar pau nesses caras e começou ele tá quase convencendo que os caras têm razão. Daqui a pouco vai começar a falar bem do Galípolo, vai ser um inferno. Não é melhor daquele meu amigo, eu não vou conseguir falar mal dele, não vou conseguir. Mas, o Paulo, um negócio que era absolutamente místico, porque não tinha preço, não tinha nada. Tinha assim, é que não é para valer. Olha só, tá vendo como o Lula é? Ele tanto não quer cortar gastos que ele resolveu fazer o pacote junto com o anúncio de que ele pretende cumprir uma promessa de campanha. E aí eu acho curioso, porque diz assim, não, o Trump, gente, eu li um artigo de um sujeito reacionário da imprensa brasileira, eu não vou dizer o nome, que eu não vou fazer a fama desse cara, que ele é ruim pra cacete. Mas, assim, não, o Trump é o seguinte, gente, ele é honesto, ele cumpre as promessas, ele fez promessa, o que ele vai fazer? Só que o Lula também falou que ele ia isentar. E eu falo assim, agora, atrelo isso a haver uma compensação, porque senão não vai ter, o Haddad cansou de dizer isso. Tem um pouco de misticismo nesses mercados também, é mais também, do que né? isso, né? É um misticismo útil, né? É claro, misticismo interessado. Conecta na pergunta que o Alfredo fez. Então, vamos fazer uma conta aqui rápida, assim, só para tentar ser didático. Então, vamos dizer que dessa dívida do governo de 8 trilhões, metade vence num ano, tá? 4 trilhões. Se você dividir por 10 meses, vai dar 400 bi
Pelo menos uns 400 bi por mês. Tem dinheiro pra Que vai dar 100 bi por semana. Porra. 100 bi por semana. Agora imagina que você é o governo, que você tem que ir toda semana na Faria Lima buscar 100 bi de reais. Toda semana você tem que buscar 100 bi, porque essa dívida ela é uma massa financeira gigante que está crescendo e que você precisa financiar e refinanciar. Se você não fizer isso, você vai dar calote. O governo, em geral, o governo não dá calote na moeda doméstica, porque ele justamente pode, no limite, emitir mais dinheiro para pagar a moeda doméstica. Então, ou ele refinancia esse 100 bi, ele vai lá, bate na porta da Faria Lima, fala, Faria Lima, eu preciso de mais 100 bi. Bom, a Faria Lima, na sua posição, faz o quê? Fulano que vai emprestar dinheiro, imagina que vocês vão emprestar dinheiro para alguém. Você vai emprestar qual taxa? A maior taxa possível. Claro. Qual taxa quer emprestar? A taxa máxima. Qual é a maior taxa possível que eu posso atingir no momento? Você vai sempre tentar a taxa máxima, né? Se você não consegue a taxa máxima, você espera um pouco, fala, bom, vou esperar um pouquinho que daqui a pouco eu vou conseguir melhor. Então, no fundo, a decisão dos gestores é essa. Como o governo tem que toda semana buscar 100 bi de reais, toda semana ele tem que ir lá buscar 100 bi de reais na Faria Lima. Ele está numa posição ruim. Se ele não tivesse que buscar os 100 bi de reais na Faria Lima, ele poderia, não precisaria tratar a Faria Lima tão bem. Como ele precisa buscar os 100 bi, é um problema. E aí, toda semana a Faria Lima vai emprestar esses 100 bi para o governo. Então, toda semana a Faria Lima vai fazer o que? Veja bem, eu acho que talvez vai ter que ser uma taxa maior essa semana. E assim e a história se repete. Tem um paradoxo aí, e tem um paradoxo aí, se for besteira, você fala, pode falar que eu não ligo. Se eu não fala é besteira, fala não é bem assim. Fala besteira, eu posso ficar um pouco chateado com você. Eu posso ficar um pouco triste. Fala assim, não, veja bem. Se o governo tivesse grana para resgatar esses títulos todos, desculpa, o mercado financeiro seria desse tamanhico assim. Ele só tem esse tamanhão porque ele está financiando a festa que para ele também é boa, ou não? Claro, ele construiu. Ele construiu uma tensão. Fez uma tensão, pensei que ele fosse falar assim, não, veja bem. Veja bem. Não, ele construiu essa dívida. Sim. Agora, o paradoxal é que ele está construindo a dívida agora muito mais pela via dos juros do que pela via do gasto primário. Do gasto primário. Porque agora ele tem o buraco dele do ano de gasto primário é de 100 bi. E o buraco dele de juros é de 900 bi. Mas ele tem esse buraco de 1 trilhão. Qual seria a alternativa? Que também faz o tamanho desse mercadão que tá aí. Claro, porra. Claro. Porque, se você pudesse resgatar tudo e pagar tudo, acabou. Sim, né? Mas se você resgata... Ele até no limite poderia pagar com dinheiro, mas aí ele ia transformar a gente numa Argentina. Sim. Mas ele ia fazer uma monetização absurda, se ele ia para 0, o câmbio ia para 10 e a inflação ia subir para 100%. Mas aí é a minha pergunta. Você tem, Paulo, uma tensão entre o político e o econômico. Porque nós podemos ter um governo que fizesse a mesma coisa que fez o Milei na Argentina, que é parar de pagar tudo, acabar com ministérios, acabar com direitos sociais, acabar com... A gente teve um período, não precisa nem tão longe, a gente teve um período Temer-Bolsonaro de 15, 16 a 20, que foi um período bastante contracionista, que teve teto de gasto. Mas enfim, segue no seu. E essa semana eu vi matérias comemorando os 19 bilhões de dólares de superávit primário, se não me engano. Não, virou o queridinho. Do governo Milei. Eu acho que assim... Mas assim, se eu não pagar as minhas dívidas, também vai sobrar uma nota no fim do... Virou o queridinho dos idiotas. Eu acho assim, que comparar... Essa é uma métrica que politicamente, que economicamente pode ser virtuosa, mas politicamente é um desastre. Então, eu acho que assim, comparar o Brasil com a Argentina é um negócio totalmente estapafúrdio, mas eu sou obrigado a fazer isso por dever de ofício. Claro. Então vamos lá fazer essa comparação de maneira séria, né? Não dá para fazer, né? Porque a Argentina está com uma pobreza que passou de 50% da população, o PIB contraiu 4%, a inflação é de 120% ao ano. 120% ao ano de inflação. Fala assim, melhorou, era 200, caiu para 120. Não, claro, melhorou. Mas ainda é um país que está completamente descontrolado. Fez um ajuste fiscal brutal, né? Contraiu o gasto público em quase 5 pontos percentuais. Tem províncias emitindo a própria moeda para poder se virar ali, porque não tem. É uma economia que continua na beira do colapso. Né? A única diferença é que agora ela está com uma contração fiscal enorme, mas continua com inflação, continua com o desemprego crescendo, continua com o PIB caindo. Então, assim, é muito difícil comparar o Brasil com a Argentina.